Vamos ler então Levíticos capítulo de número 11, versículo 40. Eu vou ler na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. Até quando? E se alguém carregar o corpo do animal, precisará lavar a roupa e ficará impuro até o pôr do sol. Até quando? Eu quero tratar do tema até o pôr do sol. Algumas traduções dizem até o entardecer. Põe a sua mão no coração e vamos falar com Deus. Diga comigo: Pai, fale ao meu coração. Edifica-me pela tua palavra. Ajuda-me a colocá-la em prática. Que a tua palavra me alcance. Pois quando ela me alcança, ela me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. Em nome de Jesus Cristo, que está aqui agora mesmo, olhando para mim, é que eu faço essa oração. Amém e amém. Levante as suas mãos assim para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E para a palavra de Deus lida esta noite em Levíticos 11, 40, sem deixar a sua boca fechada, mas glorificando por ter dado a sua palavra para nós. Dê o melhor aplauso que você puder dar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diga: eu te amo, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por me dar a tua palavra. Aleluia! Você sabe encerrar etapas? Existem inúmeras expressões encontradas, sobretudo no 15º capítulo que eu não li, que diz: ficará impuro até o pôr do sol. Esse texto, por exemplo, do capítulo 11, verso 40, disse: ficará impuro até o pôr do sol. Eu poderia gastar todo o tempo de reflexão bíblica que eu tenho, que são 39 minutos e 58 segundos, só lendo versículos bíblicos que dizem até o pôr do sol. E algumas traduções, até o entardecer. Por exemplo, em Shemot, que é Êxodo 22, 26, na Bíblia Almeida, revista e corrigida no Brasil, diz: se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe devolverá antes do pôr do sol. Quem aqui já pegou alguma coisa emprestada com alguém? Devolveu? Quem já pegou caneta emprestada? Devolveu? Quem já pegou livro emprestado? Devolveu? Graças a Deus pela tua vida. Se não devolveu, é um bom momento para devolver. Não se ponha, por exemplo, diz a Bíblia, o sol sobre a sua ira. Esse texto, por exemplo, vai estar dizendo: não fique amargurado até o outro dia. Não vá para a cama com a dor no coração, com a raiva no coração. Resolva-se com seu cônjuge antes de dormir. Resolva-se com seu filho, resolva-se com seu pai. Resolva a amargura daquele dia. Resolva o mal daquele dia. Não acumule para o outro dia, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Não acumule. É perigosíssimo fechar os olhos para dormir e entrar no subconsciente com raiz de amargura no coração. É perigosíssimo. Naquele momento que você não está vendo nada, você não sabe o que está se passando. E muitas vezes, quando acorda irritado, mal-humorado, nervoso. E às vezes diz assim:
Nossa, eu acordei com uma tristeza, não sei de onde veio. Às vezes durante toda a noite houve batalha espiritual. Os demônios trabalhando para que aquela raiz de amargura vire algo pior e dê a luz a coisas muito piores, que depois chega só no noticiário, mas começa com uma raiz bem pequena de amargura mal resolvida. Não acumule ofensas. Tem gente que diz para outra pessoa: é a 20ª vez que você faz isso comigo. Ou seja, vem contabilizando. A gente precisa aprender a não deixar o sol se pôr com a gente ainda irado. Não vá dormir sem resolver o conflito com o cônjuge. Pôr do sol encerra um dia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Não há nada de errado em ficar mal. Não há nada de errado em sofrer o luto. Não há nada de errado em usar máscara ao ar livre, se você quiser. A questão é: até quando? Não podemos eternizar o luto. A gente não pode eternizar o choro. O choro tem um momento de começar e um momento de acabar. Precisamos aprender a começar coisas, fazer o meio das coisas e encerrá-las. Precisamos aprender a fechar as portas atrás da gente, quando passamos por ela. Nós precisamos aprender que o choro pode durar mas a alegria vem pela manhã. Precisamos aprender a encerrar situações. Não há nada de errado em usar blusa de frio no inverno. O problema é que a gente quer atravessar estações. O problema é que a gente acha que algo que serviu para ontem serve para hoje e vai servir para amanhã. Pega as roupinhas, se você ainda tiver guardada, a Daniela ainda guarda das crianças, que usou na infância. Veja se cabe em você. O sapato, a blusa, a roupa que coube a você na infância ou na adolescência, talvez não caiba mais. Foi boa para aquela época. Precisamos aprender a encerrar situações, a esvaziar o guarda-roupa da nossa alma. Não há nada de errado em sofrer o luto durante o tempo de luto. Deus fez os dias de 24 horas com o objetivo de ensinar que a vida é feita de ciclos, de estações. Precisamos encerrar um ciclo para começar um novo. Precisamos encerrar uma estação para começar uma nova. Minha querida mãe, que já está com o Senhor, não sabia desligar o telefone. Eu dei um telefone para ela e falávamos pelo celular. Ela morava em Campos. E quando ela se despedia, ela não falava tchau, ela falava tchau. Ela falava: tchau, meu filho. Então tá, mãe, tchau então, depois a gente se fala. Com Deus, um beijo. Aí ia desligar, quando ia desligar, ela falava: então, meu filho, mandar um beijo na Márcia Daniele, e também um beijo no Vitor e no Rafael. Tá bom, mãe? Então, porque você sabe, né, filha, a vida é assim mesmo. Olha, quando eu casei com seu pai, e cada vez que ela falava tchau, ela ficava mais 5 ou 10 minutos no telefone. Ela falava uns 5 ou 6 tchauz. E ela não conseguia, às vezes eu falava: mãe, pode desligar. A Daniela falava: amor, deixa a tua mãe falar. E Daniela tinha muito carinho pela minha mãe. Tem pessoas que não sabem, por exemplo, encerrar um assunto. Quem conhece alguém assim? Você fala: não, mas tá bom, já entendi. Não consegue. Talvez seja até você que levantou a mão. Pessoas que têm dificuldade em falar em público, por exemplo, são pessoas que muitas vezes não conseguem encerrar um assunto. E elas às vezes falam assim: eu não tenho nem palavras para agradecer. Quando fala assim, se prepare. Olha, eu estou tão nervoso aqui na frente, não sei nem por onde começar. Eu vou falar pouco. Se prepare. Se assenta que lá vem a história. Pregadores são incríveis. Hoje nós pregamos assim, ó,
Eu sei que eu tenho 31 minutos restantes, mas antigamente, e aí tem um aviso para mim em cima, tem lá atrás, nós vamos colocar embaixo também, se bobear a gente bota até bem aqui na frente, mas pregadores então, pregadores quando falam assim, para concluir, estou terminando, quando o pregador fala assim, você sabe que ele ainda vai falar bastante, e alguns falam isso umas 5, 6, 7, 10 vezes antes de terminar. E às vezes ainda escuta alguém gritar lá no fundo, amém! A pessoa não consegue encerrar o assunto. Continua falando a mesma coisa. Hoje você precisa aprender a colocar um basta na sua aflição. Hoje você precisa encerrar o fluxo de dor, de mágoa, de lembranças ruins. Deus te trouxe aqui não foi só para bater cartão. Deus te trouxe aqui para estabelecer um pôr do sol na sua aflição. Hoje você vai ver o sol se pôr e um ciclo vai fechar e vai ver o sol nascer e um novo ciclo vai começar. Só quem está vivo diga amém, dê um aplauso a Jesus e se alegre com isso. Melhor esse aplauso para Jesus. Diga aleluia! Eu gosto do texto da criação, quando a Bíblia diversas vezes diz, vaiar ever, vaiar vocar, ion errad. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E por que primeiro vem a tarde? Foi a tarde e amanhã, ao invés de estar escrito foi amanhã e a tarde. Porque o dia do judeu começa às 18 horas. Por exemplo, agora às 18 horas, começou o segundo dia da semana. Para eles já estão na segunda. E fazem um calendário lunar e não solar. Por isso que o sábado, o Shabat, começa sexta-feira à noite. Então sexta-feira às 18 horas, eles acendem a menorá e dizem, estamos em Shabat. E um já começa a dizer para o outro, Shabbat Shalom. Aí você diz, gente, mas ainda é sexta. É Yom Shishi. Yom Shishi significa sexta-feira, ou dia sexto. Yom Shishi, assim mesmo que se fala. E a Bíblia diz, foi a tarde e amanhã. E aí vira a chave, vira a página, vira a estação, vira o dia. Tudo é feito com ciclos. Porque por mais longa e escura que seja a tua noite de aflições e de luta, pode ter certeza, sempre haverá um novo amanhecer. Só quem recebe essa palavra se expresse com alegria na presença de Deus. Uma pessoa chegou para outra e perguntou, ai, desculpa, estava dormindo, te acordei. Disse, não, bravo. Eu estava treinando para morrer. Ora, se dormir é um ensaio para a morte, acordar a cada manhã é um ensaio para a ressurreição. Se existe morte, existe ressurreição. Se existe fim, existe um renascimento. Alguém pode dizer aleluia? Tem alguém entendendo o que eu estou falando hoje à noite? Não sei se vocês estão entendendo, eu estou achando vocês meio absortos hoje. A gente diz meio absorto, eu nem sabia que eu ficava assim. O que é isso, pastor? Come com pão ou com manteiga? Então eu já falei assim para você não ficar ofendido mesmo. Ainda que haja um entardecer, há um novo amanhecer. Então você pode ficar mal. E deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de dar conselhos a vocês. Você até deve ficar mal. Nós precisamos ter o direito de ficar mal. Nós precisamos ter o direito de não mostrar os dentes. Nós precisamos ter o direito de ficarmos sérios. Nós precisamos ter o direito de ficarmos chateados. Nós precisamos ter o direito de elaborar o luto. Aliás, precisamos aprender a elaborar o luto. Sofrer
suportar aflição, deixar de sermos essa geração analgésica, que não suporta sentir nada, principalmente se for homem. Mulher ainda aguenta a dor, homem, ai, vou morrer. Você pode ficar mal. Aliás, você até deve, dependendo da situação. Você pode sofrer, você pode chorar. Isso que eu estou dizendo é libertador. Tem gente que acha que tem que estar bem o tempo todo. Tem gente que você pergunta, como vai? Ele diz, é só alegria. Como assim só alegria? Se Davi teve tristeza, se Jesus Cristo teve tristeza, como assim só alegria? As redes sociais obrigaram a gente a viver com os dentes para fora. As pessoas mentem, as redes sociais são recortes da vida das pessoas, então vende uma ilusão. A pessoa tira foto assim, ó, com um prato de comida, olha que delícia. Para botar inveja em quem está assistindo. Quando acaba de desligar, porcaria, carne dura. Porque só está vendendo uma imagem. Mostra os dentes, só para vender uma imagem. E isso é terrível. Uma vez uma irmã disse que estava muito mal, porque eu passei por ela. A gente se reunia ali na beira-linha. Eu passei de carro por ela. E ela disse, o pastor olhou com uma cara feia para mim. Eu lembrei do Suassuna, que alguém chegou na casa dele e falou, eu vim aqui te dizer que você tem duas caras. Ele disse, se eu tivesse duas, você acha que eu usaria essa? E ela disse, porque o senhor estava com a cara muito fechada. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que dirigir assim agora. Com os dentes para fora, sorrindo o tempo todo. Sabe, você tem que ter direito de ficar sério, de ficar mal, de elaborar luto. E nesse tempo, as redes sociais são tão mentirosas que não se aceitam. As fotos antigamente, as pessoas, eu separei umas para vocês, as pessoas ficavam sérias. Não era obrigado a sorrir. Vejam, aqui atrás de mim. A pessoa ficava assim na hora da foto. Sério, normal. Ela não tinha que ficar com os dentes para fora. Tem mais, olha. Ficavam sérias. Agora não, todo mundo. Aí dizem que é porque tinha os dentes podres. Outro diz que era deselegante sorrir, mostrar os dentes na hora da foto. Outros dizem que é porque a foto demorava muito. Então chegava uma hora ficava sério mesmo. Seja qual for o motivo, hoje em dia as pessoas se veem obrigadas a mostrar algo que às vezes elas não estão sentindo. Então eu quero te dizer, antes da gente entrar nos conselhos, que você pode ficar sério, você pode ficar quieto, você pode ficar triste, você pode ficar amargurado, você pode ficar isolado. Você tem direito ao ócio, você tem direito a se isolar, você pode ficar sozinho, você pode ficar silente, mas só até o pôr do sol. Você não pode ficar assim para sempre. O problema é que tem gente que fica assim para sempre. Você encontra ela e ela está assim todo o tempo. A Bíblia Sagrada diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não deixe o sol se pôr com vocês ainda irados, não deis lugar ao diabo. Então eu quero te dar 3 conselhos antes de fazer uma oração por você. Quem quer ouvir os conselhos? Quem não quer ouvir é só ficar com a mão abaixada. Quem quer ouvir os conselhos? Ok, primeiro conselho, encerre bem o passado. Nosso problema é que as coisas voltam porque ficam mal resolvidas. Nosso problema é que a gente não resolve bem o ontem para poder viver o hoje. Tem gente que guarda fotografia do ex. Guarda fotos, bilhetinhos da ex. Querido, ela já casou com outro, já está até vivendo a vida, já está até feliz. Vai viver a tua vida. Encerre o luto. O choro pode durar mais uma noite. E pode ser uma noite que dure uma semana, é verdade. Pode ser uma noite longa que dure um mês.
Mas você tem que pôr fim ao luto. Você tem que dizer, chega. Mas para fazer isso, você precisa resolver bem. O problema é que é uma gripe mal curada. É um tumor que não foi totalmente arrancado. O problema é que você deixou um resquício lá. Você deixou um restinho. Você confessou pela metade. Você não confessou de uma vez. Você foi para o encontro e um pouco do pecado você queimou, mas não queimou tudo. Você confessou, mas você disse, isso aqui é muito feio, não vou confessar. Foi abençoado sábado, mas se fechou na sexta. Foi abençoado sexta, mas se fechou no sábado. Foi abençoado no sábado e na sexta, mas não recebeu o de domingo. Sabe, se o médico diz 7 dias de antibiótico, disse minha doutora, são 7 dias de antibiótico, disse a doutora Rosa. Você tem que resolver. Por que que você não consegue encerrar uma etapa e começar outra? Porque não fica resolvido. Davi sabia resolver, eu vou ler para vocês. Pelo que correu Davi, eu estou lendo o 1 Samuel 17:51 e está aparecendo atrás de mim. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a espada do filisteu, da bainha, e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Os demônios que te atormentam com coisas do passado vão fugir de você, porque eles vão ver que você foi até o sangue de Jesus, liberou seu coração, perdoou, seja lá o que for para ficar livre, e você pegou a espada do passado e cortou a cabeça do seu passado ruim. O passado tem que ficar no passado. Assegure-se que ficou bem resolvido. Tem gente que dá uma pedradinha e acha que está resolvido. Acertei. Aí o monstro levanta, mais agigantado que antes, mais feroz do que antes, porque você cutucou Golias com pedrinha curta. E sabe, Davi jogou a pedra, bateu no único lugar da armadura que estava aberto, o gigante caiu. Os filisteus não se deram por vencido, porque ficaram pensando, não, vai levantar, levanta. Davi correu na direção do gigante, os filisteus estão lá ainda, o inimigo está lá. E o povo de Israel está tremendo do lado de cada montanha. E o povo do inimigo do lado de lá está ainda confiante. Davi arranca a espada de Golias e corta-lhe a cabeça. Aí os filisteus falaram, agora acabou, correram. O que significa cortar a cabeça do filisteu? Resolver aquilo que você já teve a primeira vitória. O problema é que a gente dá um golpe, acha que já está tudo bem, aí não volta mais na célula, não volta mais a orar, não persevera em oração, não muda a atitude na vida da saúde, não muda o tratamento para fazer o tratamento carinhoso com a esposa, não. Ele acha que já resolveu porque os dois namoraram. Nossa, voltou o clima lá em casa. Não voltou não, bobinho. Mulher é um poço de emoções, é uma fonte de sentimentos. Você acha que resolveu só por causa daquele momento? Você precisa resolver e deixar bem resolvido as coisas do passado. Querido, você precisa, você que é homem, trabalhar e sustentar sua família. Você que é mulher, precisa ser mais presente, carinhosa, dar atenção. Corta as unhinhas dele, corta as unhas do pé também. Ó, pô, só se pegar um serrote, pega um serrote, corta as unhas do pé, arruma ele, cuida dele, trata com carinho. Não basta só dar uma pedradinha gospel, eu já falei amém, vamos orar. Ele acha que porque foi num encontro só está resolvido. É igual o cara que quer ficar musculoso porque foi uma semana na academia. Ele quer perder peso porque ele quer ser intelectual, porque pegou um livro de autoajuda e leu. Querido, é com perseverança, é com luta, determinação, e o passado tem que ficar bem resolvido. Não tem nem que lembrar o telefone dele, nem dela, nem da cara. Chega uma hora que você fala, nossa, eu tento lembrar a cara daquela pessoa, não lembro. É porque você cortou a cabeça do passado com a espada do presente.
Número 2, estabeleça um marco. Estabeleça um marco. Marco tem data. Bote um marco. Tem mulher que talvez pensa: ih, pastor, eu já estou nesse caminho, porque eu namorava o Roberto, mas agora estou namorando um Marco. Então já estabeleci o marco. Não é desse que eu estou falando. Marco significa que você estabelece uma data. Se eu perguntar para você assim: você é casado? Se você é casado no papel, você vai dizer assim: claro que sou. Você não vai titubear. Mas como é que você sabe que você é casado? Você tem certeza? Tenho. Eu tenho certeza porque foi no dia 1º de maio de 2001. Eu fui ao cartório, a gente ensinou, lembro que teve uma festa. Eu lembro até que na hora que estava entrando assim, eu tropecei no degrau da escada. São marcos. Você lembra, aquilo está datado, está assinado, está hoje em dia até gravado, filmado. Você estabeleceu um marco. Sabe como é que o povo de Israel fazia? Eles pegavam uma pedra, quando não tinha ninguém para ser testemunha, ele falava: pega uma pedra. Botava a pedra no meio e dizia: essa pedra é testemunha, ela ouviu o que você falou e ouviu o que eu falei. E quando eles olhavam para aquela pedra, eles lembravam, estabeleciam um marco. Davi fez isso com Golias. Sabe o que ele fez? Pegou a cabeça do gigante, colocou numa haste, pegou a espada do gigante e colocou na entrada da tenda e deixou fincada lá. Era um marco. Quando o povo passava e via aquela cabeça, dizia: Deus pelejou por nós. Quando eles estavam aflitos, que eles olhavam para aquilo, eles diziam: Deus nos deu a vitória. É um marco. A nossa geração não tem marcos. A nossa geração, conversava com a minha esposa ontem, hoje de manhã, quando tomávamos nosso café romântico pela manhã, só eu e ela, os meninos estavam deitados. Eu havia jogado futebol até de 10 até quase 00:30 de ontem. Só os meninos de 12 anos até 20 anos, hormônios de 12 a 20 anos correndo. E depois de 20 não tinha mais ninguém, 21 não tinha, 22 não tinha, 25 não tinha, 30 estava cansado, 35 disse: não vou de jeito nenhum, 40 falou: não aguento, 45 não apareceu, não tinha ninguém de 50, só eu de 52. Então de 20 pulava para 52. E eles lançavam a bola, às vezes eu ia nela, às vezes não, mas corria mais que os jogadores do Vasco. E estava ali jogando futebol, a gente chega em casa, os meninos bem cansados, eu relativamente inteiro, aleluia. Quando a gente entra pela porta da sala, eu lembro da voz da minha esposa, está dentro da minha cabeça, já está gravado. Então eu digo para eles: olha, tem que tirar a chuteira aqui embaixo, tem que botar a chuteira lá do lado de fora, tem que tirar, porque um pedaço do campo acompanha os nossos meiões, né? São campos muito parecidos àqueles da Europa. Então vem uns pedacinhos, e aí tiramos as chuteiras, e aí subimos. Aí no outro dia, levanto cedo, tomo um banho, e tomo um café romântico com a minha esposa. Aí vim para cá, fiz a reunião com a minha equipe de conexão. Depois da reunião com a equipe de conexão, ministrei o culto. Depois do culto, nós à tarde tivemos aqui às 3 horas orando pelo Brasil, intercessão com os pastores de todo o Brasil. E agora eu estou aqui falando com você novamente. E eu estava compartilhando com ela e dizendo: amor, eu acho que o grande problema é que a gente não estabelece memoriais. A gente não estabelece marcos. Marcos são muito importantes. Eu digo a gente, a sociedade. A nossa sociedade não tem marcos, assim, estabelecer marcos. E dizer: vamos fazer um cerimonial aqui agora para marcar. Os judeus fazem marcos. Por exemplo, uma criança judia, um jovem judeu, uma jovem judia, ele sabe se ele é criança ou se ele é adulto. Você sabia que a adolescência não existia? A adolescência é um conceito novo. É um conceito de alguns anos para cá. Não havia adolescente. Ou você era criança, ou você era adulto. Ou você estava mal, ou você estava bem. Ou você é do diabo, ou você é de Deus. Não tinha esse meio do caminho. Mas os estudiosos, sociólogos, psicólogos viram que havia um processo da infância para a fase adulta, e eles chamaram de adolescência. Então criaram isso. Mas em Israel, o menino e a menina, quando tem entre 12 e 13 anos, se for o menino, faz o bar mitzvah. E ele se torna filho da mitzvah, das mitzvot, filhos da lei, filho da palavra, da Torá, da Taná, filho da palavra. E quando é menina, bat mitzvah, ela se torna filha da lei, filha dos mandamentos. E quando passa por essa cerimônia, eles fazem uma leitura pública. O pai pede para ele desenvolver alguma habilidade pessoal, seja o que for, ele faz ali em público para os familiares verem.
depois da leitura pública e de feito isso, o pai fala esta frase. Levanta o menino e diz, ou a menina e diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O que aconteceu com Jesus quando saiu do Jordão foi um bar mitzvah. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. É uma confirmação da paternidade. Mas a partir daquele dia que o menino faz a leitura bíblica pública, ele se torna responsável pela sua própria espiritualidade. Ou seja, ele que tem que fazer sua vida devocional, ele tem que fazer a sua leitura bíblica. Não precisa ver se ele escovou os dentes ou se não. Já não é mais criança, já é adulto. Agora, que nós não sabemos, porque na fase de adolescente, você pergunta, você diz para a pessoa fazer algo, se for algo que ela acha pesado, ela diz: como é que você pede isso para uma criança? Aleluia. E se for alguma coisa que ela tem interesse, ela diz: eu já não sou mais criança, posso fazer isso. E isso traz uma confusão na nossa mente. Posso dirigir? Não. Posso escolher o presidente do Brasil, votar? Posso. Se eu matar alguém, sou culpado ou os meus pais são culpados? Então a pessoa não sabe o que ela é. E tem muito crente assim, vem aqui todo domingo, canta aqui, quando canta, fica um pastor aqui na frente orando, você fica assim olhando nos seus olhos enquanto ele ora. Se for um pastor que ora mais lento, um pouquinho mais devagar, você ainda dá uma cochilada, aproveita para dar uma cochilada, vai embora, mas ainda não sabe quem é. Querido, você não é mais do mundo. A Bíblia Sagrada diz que Cristo nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você estabelece um marco. Veja como é uma decisão e uma escolha. Paulo diz assim em 1 Coríntios 13: quando eu era criança, falava como criança, agia como criança, raciocinava como criança, mas quando passei a ser homem, desisti das coisas próprias de criança. Diga: desisti. Veja que é uma decisão, é um marco que você estabelece. Davi sabia fazer isso. Eu vou ler para vocês. Diz assim: e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, ele falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, vamos dizer para ele que a criança está morta? Porque ele vai ficar arrasado e se afligirá ainda mais. Viu, porém, Davi que os servos falavam baixinho, cochichando. E entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles responderam: sim, está. Então Davi se levantou da terra. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Porque hoje você vai se levantar da prostração que você se encontrava até hoje, vai tomar uma nova atitude. E se lavou. Fale para quem está ao seu lado: ouviu? Tomou banho. Tem gente que não quer mais nem fazer as unhas, nem arrumar o cabelo. Ai, porque tal situação me aconteceu. Ai, porque eu estou aflito com isso. Ah, porque me deixou. Ah, porque eu perdi dinheiro. Ah, porque não sei. Querido, deixa o passado no passado. Toma um banho dessas coisas do passado. Sabe o que quer dizer tomar um banho? Tirar de você. Jesus Cristo falou: quando vocês forem numa cidade que não receberem vocês, pegam as sandálias de vocês e batam o pó da sandália, e diz: nem o pó dessa cidade eu quero levar comigo. Eu quero me esquecer da rejeição que eu sofri aqui e que o evangelho sofreu aqui. Estou indo para outra cidade para levar para quem quer. E se ungiu. O que ele fez? O que quer dizer isso? Se perfumou. Fala para quem está à direita e à esquerda: ouviu? Mudou de roupa. O que ele fez? Mudou as roupas.
Sabe para que Deus te trouxe aqui? Porque Ele, como o grande alfaiate da história, que vestiu Adão com pele de cordeiro, está aqui hoje para estabelecer sobre você Isaías 61. Ele diz: eu vou tirar de você as vestes de luto e vou colocar em você vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, e serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Não só aplauda, usa a boca para dizer glória, glória, glória. Usa a boca. Ai, apóstolo, não consigo usar a boca que tem um nó na minha garganta. Hoje Ele desata o nó da tristeza. Esse é o seu pôr do sol. Quem está me ouvindo, diga graças a Deus. Vestes de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito. Então, quando você louva, a angústia se afasta de você. Não fique no louvor só ouvindo. Ah, como é que eles cantam? Deixa eu filmar, deixa eu gravar. Não, entre no louvor e dê a Ele o teu louvor e abra a tua boca, porque enquanto você está louvando, Ele está trocando as suas vestes, Ele está tirando a roupa de luto e está te vestindo com... Vocês não estão me ouvindo não? Você está te vestindo com roupa de alegria. Diga vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Diga ao invés. Não é vestir uma roupa, querido, em cima da outra. É ao invés, é arrancar a roupa de luto. Tem gente que o namorado deixou, tem 15 anos, está de luto até hoje. O marido morreu, tem 30 anos, está de luto até hoje. Você tem que encerrar um ciclo. O Espírito Santo está me orientando. Que eu estou diante de um auditório aqui hoje muito especial. Você não veio num culto na igreja evangélica. Você está sentado com Deus sobre uma montanha, assistindo o pôr do sol, e Ele está te dizendo: eu estou fazendo o sol da tristeza se pôr, e vai nascer um novo sol de alegria. Alguém está me ouvindo? Um novo sol de alegria na tua vida. Faz qualquer coisa se você está ouvindo, só para eu saber com quem que eu estou falando. Ele mudou as suas vestes. Engraçado que tem roupas para várias coisas. Por exemplo, quando meus filhos eram muito pequenos, nós pastores costumávamos sempre usar terno e gravata para os cultos. E eu me lembro que um dia eu pus um terno, porque ia para uma festa social, e um dos meus filhos bem pequeno perguntou: ué pai, tem culto hoje? Se vocês estivessem me vendo aqui hoje pregar de short sem camisa, vocês estariam mais tensos do que pareciam quando eu comecei a falar nessa reunião. Vocês estariam muito tensos. E alguns de vocês já tinham ido embora escandalizados. Esse pastor aí quer mostrar musculatura para minha mulher. Meu bem, vamos embora. Mas se você me visse assim de short, sem camisa na praia, você ia dizer: graça e paz, pastor, e aí, está gostando? Porque existem roupa para cada ocasião. O que fala a roupa? A roupa fala como eu estou me sentindo. Eu quero dizer para você que Deus quer que você tire as vestes de luto, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de sonhar de novo chegou. Tire a agenda da gaveta, comece a fazer projetos novos, porque tem criatividade aí dentro, e o melhor de Deus está... Ah, você não está me ouvindo? Está por vir! Não, mais forte, com gritos, gritos de... Diga comigo: o melhor está por vir, porque o melhor já veio há 2000 anos atrás.
Jesus. Levante as duas mãos para Ele, abre um sorriso para Ele e manda um aplauso de louvor para Ele. Olha o texto. E entrou na casa do Senhor. Fulano, não estou te vendo mais nos cultos. É umas lutas que eu estou passando aí, pastor. Poxa, mas vamos na célula. Só quando resolver uns problemas aí. E entrou na casa do Senhor. E tem gente que entra aqui e entra seca e sai seca. Fria, petrificada, indiferente. Vê o telão, mas não vê a glória de Deus. Porque se omite. O texto disse, entrou na casa do Senhor e não disse ficou assistindo louvor. Ficou assistindo a adoração. Disse assim, está escrito aqui atrás de mim. E adorou. Hoje Deus te trouxe aqui para você adorar. Todo mundo está esperando eu cantar. Porque um cochicha com o outro. E a segunda reunião, uma reunião cheia de spoilers. Mas o que eu cantei de manhã, a primeira música, por exemplo, que eu cantei, eu nem sei que música que é. Não sei, ela veio e eu cantei. Aqui viemos te adorar, ó Cristo. Não sei nem se é crente. Não sei nem se é evangélica. Então foi aquele momento. Deixa o teu coração aberto, porque o que eu vou falar agora não teve no culto da manhã. Diz que então foi para casa, pediu pão, colocaram um prato de comida na frente e ele comeu. Então disseram seus servos, o que você fez? A criança estava viva, você jejuava e chorava, porém depois que ela morreu, você se levantou e comeu pão. E ele disse, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia eu, quem sabe, a gente tem que tentar de tudo, diga, a gente tem que tentar de tudo. Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança, porém agora que ela está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, ela porém não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. Veja, quando eu aceito o pôr do sol, eu vou ter um novo nascer do sol. E entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Salomão, o maior rei que já existiu, e que veio ser o rei de Israel, que trouxe paz para Israel, só surgiu porque Davi soube estabelecer um marco, e encerrar uma etapa e começar outra. Terceiro, para você ir para casa. Entregue tudo a Deus. Porque só Ele pode encerrar o luto com antecedência. Não importa quão poderoso você seja. Você pode ser o Elon Musk. Se você disser, mas eu queria que o sol, esse sol está muito quente, meio-dia, eu quero que ele se ponha. Se ponha sol. Ninguém tem esse poder. Tem que esperar. Quem já viu o pôr do sol? Quem já viu o pôr do sol num ambiente que as pessoas ficam esperando? Tipo na região dos lagos, em certas montanhas, que as pessoas ficam esperando, e quando o sol se põe, todo mundo aplaude aquela cena linda, arrebatadora. Tem que esperar. Só disse, mas eu cheguei aqui tem 1 hora. Mas não, tem que esperar. Mas Deus tem o poder de encerrar na hora que Ele quer. Eu vou ler para você, Amós 8:9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor. Sabe que dia que Deus está falando? Olha aqui para mim. É noite de Santa Ceia. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que farei que o sol se ponha no meio do dia. Entenebrecerei a terra em dia claro. Lucas 23, 44, 45, 46 e 47. Já era quase a hora sexta, 3 da tarde. Escureceu-se o sol e houve trevas sobre a terra até a hora 9, quer dizer, era quase meio-dia, a hora sexta, e ficou escuro até 3 da tarde, a hora 9.
e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Vocês estão vendo o texto aqui atrás de mim ou aí na sua Bíblia? Quem está vendo, de graças a Deus. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus exclamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem é o Tzadik, o justo que haveria de vir. Dá um aplauso para ele. Verdadeiramente. Um grito de vitória! Apóstolo, meu querido pastorzinho, você não sabe o que eu estou passando. Eu ainda estou no meio do luto. Eu ainda estou sofrendo traumas da pandemia. Eu ainda estou angustiado, eu ainda estou aflito. Eu ainda lembro das coisas que eu passei e vivi. Eu vim aqui hoje lhe dizer que você não precisa esperar mais. Não, você não está me ouvindo. Você não precisa esperar mais. 10 pessoas me ouviram. Você não precisa esperar mais. Você não precisa mais esperar para ter paz. Você não precisa mais esperar para ter vida. A cruz encerrou o luto do pecado e da morte e da condenação. Jesus lhe diz hoje: chega de chorar, receba o meu perdão, receba o meu amor, eu te amo, eu morri por ti e eu tenho uma nova história para você. Amós 8:9. Naquele dia, eu estou lendo na Nova Tradução, na linguagem de hoje, e eu termino com esse texto: farei o sol se pôr ao meio-dia. Diga, sobrenatural. Em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou eu, o Senhor, que está falando. Qual dia? É no dia da cruz. Levante-se no seu lugar. Vamos fazer. Não, levante, não, fique sentado. Senta. Vamos fazer como ato profético. Nós vamos criar um memorial. A gente fez pela manhã no meio da mensagem. Eu quero fazer agora um ato profético. Olha rapidinho, sabe, porque está do seu lado, diga assim: deixa de preguiça. Não, fala com mais convicção. Está com medo de apanhar? Ok. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Davi se levantou da terra. Vou contar até 3, você vai se levantar. Quando você se levantar, cai as correntes e as vestes de luto. E Ele vai te vestir com vestes novas. Está preparado? 1, 2, 3, levante-se. Tem gente que ainda está pensando. A irmã Wanda, quando eu falei isso aqui hoje de manhã, a irmã Wanda, com 101 anos, levantou mais rápido que alguns jovens que eu estou vendo aqui. E foi no meio da mensagem, não preparei, 1, 2, 3, não. Levante-se! A banda já estava em pé quando eu olhei para ele. Agora ele se levantou e adorou. Levante as duas mãos bem alto. Diga assim comigo: em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma te adora. Com as mãos levantadas vejo o sol se pôr em adoração.
és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Levante bem alto as duas mãos e diga assim, ó: como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Tu és digno de louvor, digno és de louvor, majestade santa. Solte a sua voz e diga: meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Não deixe a sua boca fechada e diga que Ele é digno de louvor. Ele está trocando as suas vestes, está tirando as vestes de luto, está pondo vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, meu prazer é te dizer, te amo, ó. Solte a sua voz e diga a última vez.